mentalidade negativa, cara, uma treta rolando, né? Muito legal, puta livro inteligente, né? E hoje estamos no nosso 6º episódio, amanhã terminamos. Estou com uma baita de uma dor de cabeça e vamos ver se eu consigo, talvez num ritmo diferente aqui, porque, nossa, cara, você tem isso daqui também? Quando bate a dor de cabeça, você fala e parece que você tá falando alto demais, assim, tipo, parece que quando você fala não vai pra fora, vem pra dentro da sua cabeça, assim. E com um monte de luz na cara, parece que eu falo e vem pra dentro, não vem pra fora, não vem pra vocês, vem pra dentro da minha cabeça, o negócio começa... Nossa, cara. Bom, vamos lá. A gente tá na página 143 hoje, tá? Eu pulei algumas páginas que eu acho que pra nossa live, pro nosso desafio aqui, vão pular um pouco, mas que, porra, com certeza quem lê o livro vai gostar pra caramba, tá? Então eu pulei um pouco, a gente tá na página 143, tá? E a gente já começa logo com uma pergunta muito inteligente de Napoleon Hill. Ele pergunta o seguinte: a que tipo de preparação uma pessoa deve se submeter antes de ser capaz de avançar com a definição de um propósito, né? Então, olha só, ele pergunta para o diabo assim, ó: antes de eu avançar com a definição de algum propósito, o que eu tenho que fazer antes disso, né? O que eu tenho que fazer pré-definição de algum objetivo, de algum grande sonho, alguma grande meta, de um propósito, né? Ele diz assim: a pessoa deve ter domínio sobre si mesma. A pessoa deve ter domínio sobre si mesma. Esse é o segundo dos 7 princípios. A pessoa que não domina a si mesma jamais poderá ser líder de outras. A falta de autodomínio é por si só a forma mais destrutível de indefinição. Eu gravei um podcast um dia desses com o Henrique Constantino. O Henrique Constantino, assim, foi um podcast incrível. O Constantino, a família dele, né, eles são os fundadores da Gol e de várias companhias hoje de transporte de pessoas. Eles têm um patrimônio estimado ali na casa de 7 bilhões de dólares, né, pela pesquisa que a gente fez. E o Constantino é aquele cara que tem aquele filme, que tem um cara que... Qual que é o nome do ator, Kaique? Que se passa por ele? Não é o Mello, não é o Selton Mello, é o outro. Então é o Selton Mello. Tem um autor famoso que ele se passa pelo Constantino, ele fala: não, eu sou aqui o dono da Gol e tal. Ele vai crescendo, né? E aí ele estava contando um pouquinho sobre o mundo de aviação. E no mundo de aviação tem uma regra que vocês que já voaram sabem, né? Aliás, quem é que nunca voou na vida e quem é que já voou na vida? Comenta aqui. Wagner Moura? E aí ele fala assim: pô, quando você vai voar, né, você tem aquele filme, aquele videozinho que eles passam, né, antes do voo, que tá a aeromoça, um videozinho explicando que primeiro você põe a máscara em você, depois você põe a máscara no outro, né? E às vezes a gente fica muito tenso, né, porque às vezes, pô, nosso filho, alguém que a gente ama do nosso lado, e a gente pensa assim: porra, primeiro eu vou salvar meu filho, depois a mim. Mas quando você está num momento muito tenso, né, o que deve acontecer é que se você tentar salvar o outro, muitas vezes você não vai conseguir e não vai conseguir nem se salvar, né? Então por isso que você primeiro se salva, depois você salva o outro, né? Porque é melhor que isso aconteça. E aí o que o diabo respondeu é que a pessoa primeiro deve ter domínio sobre si mesma. Porque se você não dominar a si mesmo, você nunca vai conseguir ser líder dos outros. Então primeiro você se domina, né? E aí ele coloca umas conclusões que eu nunca tinha pensado até então, tá? Que diz o seguinte: por onde então uma pessoa deve começar quando ela quer iniciar um controle sobre si mesma? Porque a gente já entendeu que primeiro eu me controlo, depois eu controlo um outro, né? Por onde eu começo então? E aí o diabo responde o seguinte: dominando os 3 apetites responsáveis pela maior parte da falta de autodisciplina das pessoas. Então ele diz que você precisa dominar 3 coisas para que você possa se considerar alguém autodisciplinado, né? E quais são essas 3 coisas, então? Isso é muito interessante, porque geralmente a gente acha várias coisas, né? O que vocês acham que são as 3 coisas mais importantes que a gente precisa dominar para que a gente, no nosso corpo, na nossa vida, para que a gente possa considerar que somos autodisciplinados? O que vocês acham que são as 3 coisas mais importantes? Porque o que Napoleão diz aqui, para mim, foi um choque.
Ele diz que são 3 coisas. Né? Ele diz o desejo por comida, o desejo pela expressão do sexo e o desejo de expressar opiniões imprecisas. Tá? Então ele diz que essas são as 3 coisas que você precisa dominar antes de você poder se considerar alguém que se autolidera. Né? Você precisa controlar o desejo pela comida, o desejo pela expressão do sexo e o desejo de expressar opiniões imprecisas. Tá? Ele diz que é daqui que começa. Para quem está chegando agora, eu tô com uma puta dor de cabeça hoje. Puta dor de cabeça, então tô dando mais calma hoje aqui e tal. Acho que hoje eu me exaltei muito no tênis ali. Então vamos seguindo com muita calma, tá? Sobre os comentários, gente, quem tiver achar que os comentários estão muito altos, você pega e você arrasta, pega o seu dedo no último comentário de cima e arrasta para baixo. Aí vai ficar bem curtinho os comentários aí, tá? E aí Napoleão pergunta, mas esses desejos, eles são naturais, né? O desejo pela comida, pelo sexo e pela expressão e tal. Então, eles devem ser satisfeitos se a pessoa está saudável e feliz. E o diabo responde, eu tenho certeza de que eles são desejos naturais, mas eles também são perigosos, porque as pessoas que não têm autodomínio têm uma tendência a se alienarem nesses desejos, tornando-os vícios. O autodomínio contempla um controle suficiente tal que todos os desejos podem ser satisfeitos de forma a cumprir as necessidades básicas, alimentando o corpo com o que é necessário e segurando aquilo que é o excesso. Então, uma vez a gente fez um desafio aqui, acho que foi o desafio do legado, e a gente começou a pensar, né? Bom, o que é o segredo das coisas, né? A gente chegou à conclusão que o segredo de tudo é o equilíbrio, né? Porque você tem uma ponta extrema, que é a ganância. Aí você fala, não, então o bom é o oposto da ganância. Mas o oposto da ganância é basicamente a inatividade, é você não fazer nada. Isso não é o oposto. O bom é o meio entre a ganância e entre essa inatividade, né? Entre essa paralisia. Então a gente descobre que o equilíbrio, ele costuma ser sempre as coisas mais positivas. Tá? Então quando a gente olha para o sexo, quando a gente olha para a comida, não é para você não comer nada, senão você vai morrer. E se você comer demais, você vai ficar num nível que você não vai conseguir se mexer e vai ficar doente. Então existe um equilíbrio. Isso em tudo. Né? E aí ele pergunta, o seu ponto de vista é tanto interessante quanto educacional. Descreva os detalhes pelos quais eu possa entender como e em quais circunstâncias as pessoas se excedem nos seus desejos. E aí ele diz, pega o desejo por comida, por exemplo. A maioria das pessoas é tão fraca na autodisciplina que enche o estômago com combinações de alimentos ricos que por sua vez satisfazem o gosto, mas fazem com que os órgãos da digestão e da eliminação trabalhem em excesso. Tá? Então o que ele está dizendo aqui basicamente é que, e isso daqui é uma grande dificuldade minha, tá? É uma grande dificuldade minha, porque a gente come mais do que a gente precisa, né? E quando a gente começa a ter muito acesso, a gente pode pedir comida de fora todo dia, toda hora. Eu posso pedir comida no café da manhã, no almoço, na janta e quantas vezes quiser. Só que essa facilidade, junto com a falta de autocontrole, gera um grande risco pra gente. Tá? Então isso é um grande problema. Então a gente precisa tomar cuidado com isso. Tá? Quem é que tem problema com controle, com autocontrole em relação à comida, em relação à boca? Assim? Quem tem dificuldade? Né? O problema é quem aqui considera que tem dificuldade e quem considera que domina isso muito bem. Só para eu saber. E aí Napoleão diz, bom, então todo esse problema é o resultado da falta de controle sobre o apetite por comida? Ele responde, bem, se você deseja ser absolutamente correto, deveria dizer que comer de forma inapropriada, olha que sacada aqui, é o grande responsável pela grande maioria das doenças no corpo. E praticamente todas as dores de cabeça. Pô, amor, sacanagem, né? Nossa, dói até rir essa porra. Ai, sacanagem aqui. Se você quer prova disso, selecione 100 pessoas que sofrem com enxaqueca e dê
Eu devo ser a 5, eu não sou os 95. Se você quer prova disso, selecione 100 pessoas que sofrem com enxaqueca e dê a cada uma delas uma lavagem intestinal completa com um grande enema. E observe que não menos do que 95% das dores de cabeça desaparecerão dentro de alguns minutos após os seus intestinos terem sido liberados, né? Então, ele discorre aqui durante algumas páginas sobre isso, né? Sobre como de fato a alimentação pode ser negativa, tá? Só que aí depois ele chega e fala, ele fala muito sobre o sexo também. Eu não vou ficar falando sobre isso aqui, também tem umas 3 páginas falando sobre. Recomendo que vocês leiam um livro, que ele mostra como quando o sexo te domina, né, e você canaliza isso para o lado negativo, isso daqui te atrapalha demais em termos do autocontrole. Isso acaba te controlando, tá? Mas aí ele pergunta pro diabo assim, pelo que estou entendendo, quer dizer que existe uma relação entre sexo e pobreza? Olha que loucura isso, né? E aí o diabo responde, sim, onde o sexo não está sob controle. Se for permitido ao sexo mover-se em seu curso natural, ele rapidamente levará a pessoa ao hábito de alienação, né? Então o que ele diz aqui, qualquer coisa na sua vida que exceder um ponto vai te alienar, tá? Esse é o livro, para quem está perguntando, tá mais esperto que o diabo. Livro bem legal, tá bom? E aí, eu passo várias outras páginas e aí o Napoleão pergunta, será uma grande surpresa para muitas pessoas saber que existe uma relação íntima entre o pensamento e a emoção do sexo. Conte-nos agora sobre o terceiro desejo e vamos ver o que isso tem a ver com a autodisciplina. Então a gente falou sobre o desejo da comida, o desejo pela expressão do sexo e o terceiro desejo, né? E aí o diabo responde, o hábito de expressar opiniões imprecisas e desorganizadas é um dos mais destrutivos. O prejuízo consiste na sua tendência a influenciar as pessoas no ato de adivinhar, em vez de procurar pelos fatos. No momento em que elas formam opiniões, criam ideias ou organizam planos. Então as pessoas elas focam muito mais aqui em adivinhar do que procurar fato. Então elas ficam criando várias suposições sem ir atrás disso. O hábito desenvolve o que eu chamo de uma mente gafanhoto, né? O diabo cria aqui o conceito da mente gafanhoto, que é aquela mente que pula de uma coisa para outra, mas nunca chega a lugar nenhum. Então imagina, quando você não tem uma mente que se comunica de forma precisa, se você se comunica de forma imprecisa, você tem uma mente gafanhoto. Então você fica discutindo sobre várias coisas, você fica pulando de galho em galho. Então você está falando sobre isso, sabe a discussão? Vê se vocês conhecem alguém assim. Você está discutindo com uma pessoa, aí você fala, tá bom, vamos resolver esse ponto. Aí quando você começa a falar sobre isso, a pessoa começa a falar de outra coisa. E aí depois começa a falar de outra coisa. Depois de outra coisa, de outra coisa. Então você não tem um pensamento preciso. Se você não tem um pensamento preciso, isso daqui vai te alienar. Você tem uma mente gafanhoto. A partir desse ponto, é somente um passo ou dois até que se estejam amarrados pela lei do ritmo hipnótico, que por sua vez automaticamente inibe o pensamento com exatidão. Se você tiver com um pensamento alienado, pensamento ritmo hipnótico para a direção errada, você vai perder a capacidade de pensar com exatidão. E vai dar problema, tá? E aí ele pergunta, quais outras desvantagens existem na livre expressão de opiniões? Essa parte aqui é muito interessante, queria que vocês percebessem aqui, ó. Quais outras desvantagens existem na livre expressão de opiniões? A pessoa que fala demais acaba informando ao mundo todos os seus planos e objetivos. Toma muito cuidado porque existe algo a mais para entender dessa frase. Isso daqui para mim é um dos piores conselhos de autoajuda que eu já ouvi na minha vida, né? A pessoa que fala demais acaba informando ao mundo todos os seus planos e objetivos. E por sua vez fornece aos outros a oportunidade de lucrar com as suas ideias. Homens sábios mantêm seus planos para si mesmos e evitam expressar opiniões que não tenham sido solicitadas. Isso previne que os outros possam apropriar-se de suas ideias, bem como dificulta o acesso de outros aos seus planos, diminuindo assim as interferências desnecessárias. O que o diabo está dizendo aqui? Ele está dizendo que basicamente, quando você se expressa muito livremente para todo mundo, isso aqui vai fazer com que outras pessoas roubem as suas ideias. Vai fazer com que você perca e desperdice potencial. E
Eu entendo isso daqui de uma forma, talvez um pouco diferente do que a maioria das pessoas. Porque existe uma frase de autoajuda que as pessoas, um monte de Instagram gosta de postar, né? As pessoas postam assim, posta você com uma Ferrari preta, assim, uma Lamborghini, e fala, não conte pra ninguém seus planos, deixe os seus resultados falarem mais alto. Né? Eu acho que daqui é a maior groselha que eu já vi em finanças pessoais. Por quê? Porque o problema não é você contar seus planos. O problema é você contar seus planos para as pessoas erradas. Porque no meu caso, eu sempre fui uma pessoa de abrir muito as coisas, né? E quando eu abro muitas coisas, eu acabo trazendo gente para a mesma direção que eu. Então se eu falo, olha, o que eu estou querendo fazer, eu estou querendo construir essa plataforma, né? E eu falo isso, se eu falar para a pessoa certa, essa pessoa não vai querer roubar a minha ideia. Essa pessoa, ela vai querer construir junto comigo. Então, quando a gente compartilha nossos planos para as pessoas corretas, a gente vai atrair as pessoas para a mesma direção. As pessoas que sonham parecido, elas vão se atrair. Então, isso aqui sempre foi um filtro muito bom para mim. O problema é, você não vai ficar falando, compartilhando os seus planos de vida para um monte de idiota. Porque aí, pelo contrário, as pessoas vão torcer pelo seu insucesso, elas vão acabar com você, tá? E aí depois ele pergunta, mas por que tantas pessoas insistem, então, nesse hábito de expressar opiniões que não foram solicitadas? Esse hábito, na verdade, inclui em si mesmo um modo de expressar egocentrismo e vaidade. Esse é o erro, é aqui que você é pego. Tá? O hábito da autoexpressão é inerente às pessoas. Ou seja, a autoexpressão é inerente às pessoas. Elas têm a necessidade de expressar, você tem a necessidade de expressar. Você pode ser retraído, mas você tem a necessidade de alguma forma, tá? E o motivo por trás do hábito é atrair a atenção dos outros e impressioná-los favoravelmente. Só que, na verdade, ele tem justamente o efeito contrário. Quando aquele que se convida a falar atrai a atenção, geralmente ele atrai para si condições desfavoráveis. Então, aquela pessoa que quer compartilhar seus planos e se expressar para todas as pessoas, essa pessoa faz isso por causa de uma coisa, por causa do egocentrismo e da vaidade. Você tem a necessidade de ser o centro das atenções. Você é uma pessoa vaidosa. E se você faz isso com as pessoas erradas, é claro que você vai se ferrar, porque você vai atrair para você ódio. As pessoas não querem o seu sucesso, né? Não as pessoas erradas. E eu torço pelo sucesso de todos vocês. Agora, nem todo mundo torce pelo sucesso de vocês. Eu sei que de 16 mil pessoas que tem aqui, nem todo mundo torce pelo meu sucesso. Tem gente que está aqui para ver eu derrapar de alguma forma. O mundo é assim, né? Você tem gente que quer o bem dos outros, tem gente que quer o mal. No final das contas, a gente colhe o que a gente planta. Agora, a gente tem que tomar cuidado com quem a gente compartilha esses hábitos. Com quem a gente compartilha os nossos sonhos, as nossas estratégias. E aí ele pergunta, quais são as outras desvantagens desses hábitos, né? Ele diz, a pessoa que insiste em falar demais raramente tem a oportunidade de aprender ouvindo os outros. Então para pensar, eu chego numa roda, né? Tem um monte de gente inteligente lá, um monte de gente inteligente. Porra, o que eu vou ganhar falando? Será que não faz mais sentido eu ouvir as pessoas? Porque se eu ficar ouvindo as pessoas, caraca, eu vou aprender tanto. Mas se eu só falar, eu vou desperdiçar a oportunidade. Então, por exemplo, tem o Norton. E Norton mandou uma mensagem falando, pô, torço pelo seu sucesso. Eu também torço muito pelo seu sucesso, irmão. Você sabe disso. Então, imagina, eu tô com o Norton. Aí eu só quero falar. Caraca, pô, eu vou deixar de aprender com o Norton. Não, cara, eu tenho que aprender com ele. Né? Então, pô, não tem porquê eu só querer falar. Isso daqui é egocentrismo e vaidade. Eu tenho que aproveitar esses momentos. Imagina, você está com um cara incrível, né? Deixa eu dar um exemplo para vocês simples aqui. Quem me conhece há mais tempo sabe que eu já contei essa história, então não vou contar a história inteira, mas eu lembro que teve um dia que eu jantei na casa do Jorge Paulo Lema, né? Tava ele, a família dele. E cara, o que eu queria era ouvir ele falando. O que eu mais queria era ouvir ele falando, ele explicando para mim sobre a vida, sobre os negócios, sobre dinheiro, sobre tudo, sobre relacionamentos. E eu fazia muita pergunta para ele. Mas ele fazia muito mais. Ele
me fez falar mais do que ele me falou. E eu entendo a cabeça dele nesse sentido. Mesmo eu sendo, na cabeça dele, mesmo sendo alguém muito mais experiente, com muito mais resultado, esse jovem sabe de coisas que eu não sei. Talvez no mundo do marketing digital, talvez nesse mundo novo da internet. Então eu quero aprender com ele. Só que do meu lado, eu queria ouvir o que ele tinha a dizer, né? Então, isso daqui seria um desperdício para mim se eu só falasse. Qual teria sido o meu aprendizado lá? Então o Adib está aí na live, eu vi. Fala, Adib. Pô, imagina, eu lembro o dia que a gente foi almoçar, eu e o Adib lá na empresa dele, incrível, a CIMED, pô, bombando, puta empresa. Esse, imagina, se eu ficar nesse almoço só querendo falar, sendo egocêntrico e vaidoso, o que eu vou ganhar com isso? O que eu mais tenho a fazer é aprender com o Adib, que tem o seu know-how incrível no negócio dele. E gerencia milhares de pessoas, tem toda uma história. Então, porra, pra que eu vou falar? Eu quero ouvir, né? Saudade também, Adib. Então, assim, isso daqui é incrível, tá? Isso daqui é uma desvantagem do hábito, né? Se você não conseguir controlá-lo. E aí ele diz, mas não é verdade que um orador que tem uma aura magnética normalmente coloca-se no caminho da oportunidade para beneficiar a si mesmo, atraindo a atenção de outros por meio do poder da sua oratória? Então o que ele está dizendo aqui é assim, porra, mas diabo, tem gente que fala muito bem, tem gente que tem um magnetismo, né? Essas pessoas aqui, elas não têm que falar e elas vão atrair os outros, né? Então, eu entendo, pô, eu tenho meu amigo Joel. O Joel, ele tem um magnetismo quando ele fala. A gente diz que ele tem o cavaco. Ele tem o cavaco, né? Então, ele começa a falar e a galera ufa, nossa, que massa e tal. Ele tem o cavaco, né? E aí ele pergunta isso. E aí o diabo responde, sim, um orador que tem o dom da fala realmente tem um ativo de tremendo valor na habilidade de impressionar as pessoas pelo seu discurso. Mas não consegue fazer o melhor uso desse ativo se forçar o discurso em pessoas que não solicitaram a sua fala. Olha que foda. Nenhuma outra qualidade acrescenta mais a personalidade de uma pessoa do que a habilidade de falar com emoção, força e convicção. Mas um orador jamais deve impor o seu discurso sobre outros sem ter sido convidado a fazê-lo. Isso é bizarro. Há um velho ditado que diz que nada vale mais do que o seu verdadeiro custo. Isso se aplica tanto para a livre expressão de opiniões, que não são bem-vindas, quanto para as coisas materiais. Qual que é a sacada aqui? Não perca tempo querendo dar suas opiniões para quem não as solicitou. Tá? Esse que é o ponto. Tá bom? E depois ele faz essa outra pergunta que é a última de hoje. E eu quero que vocês reflitam nela, que ela é muito forte, tá? Enfim, ele faz uma pergunta, a pergunta é menos importante. O que importa é a resposta do diabo aqui que eu separei, ó. Ele diz o seguinte: primeiro, deixe-me resumir essa parte da minha confissão revelada até o presente momento. Basicamente, o diabo está consolidando tudo que ele deu nessa parte da entrevista dele até o momento, tá? Eu lhe contei francamente que meus dois instrumentos mais efetivos para dominar os seres humanos são o hábito da alienação e a lei do ritmo hipnótico. Hábito da alienação e a lei do ritmo hipnótico. Mostrei a você que se alienar não é uma lei natural, mas um hábito feito pelo homem que o leva, por sua vez, a submeter-se à lei do ritmo hipnótico. Tá? Os 7 princípios são os meios pelos quais o homem pode quebrar o padrão do ritmo hipnótico. Então dá pra gente quebrar o padrão do ritmo hipnótico se a gente ainda não tiver cruzado aquela linha. Como? Através dos 7 princípios. Só que, dos 7 princípios, qual que é o mais importante? É a autodisciplina. Esse é o princípio mais importante para que você quebre a lei do ritmo hipnótico. E qual que é a primeira coisa que a gente precisa fazer para dominar a autodisciplina? É dominar 3 instintos. É o desejo pela comida, o desejo pela expressão sexual e o desejo da expressão de ideias. Qual é o nome? De ideias...
imprecisas, né, de ideias imprecisas, tá? E para que serve tudo isso? Para que a gente se livre das prisões autoimpostas. Basicamente, tudo isso serve para uma coisa, para que a gente saia da prisão que a gente mesmo se colocou. Então, na maioria das vezes, especialmente no Brasil, né, em que existe essa mobilidade, a gente se auto-aprisiona, né? Então, essas prisões autoimpostas, que foram feitas e a gente nos colocou lá dentro, elas também, para que a gente se liberte, tem que, já que a gente se colocou lá, a gente tem que se tirar de lá, tá? E isso tudo começa dominando essas três coisas que o diabo entregou no livro pra gente, tá? Essa é a mensagem desse capítulo. Eu acho muito foda, acho que faz muito sentido, né? Eu me identifico pra caramba com várias das coisas que eu vi aqui, tá? Pessoal, amanhã a gente vai ter o desfecho final aqui da live, tá? O desfecho final. Amanhã a gente vai ter a conclusão de tudo, né, desses 6 dias que se passaram, e amanhã vai ser o 7º dia. Então eu espero muito vocês para a nossa próxima live, mas antes deixa eu dar um recado. Cara, a gente tem tudo na internet hoje, né? Pô, desculpa hoje a dor de cabeça, pessoal, mas eu acho que deu para passar aqui. Se você for pesquisar na internet, você vê que tudo existe no Google, né? Tudo. Qualquer resposta existe no Google. Qualquer. Tenta escrever qualquer coisa, a pergunta mais difícil possível. Tem no Google. Tudo. Né? E qual que é o ponto? Se todas as respostas tem no Google, por que a gente não é rico todo mundo? Por que a gente não tem o melhor corpo todo mundo? Por que a gente não tem tudo todo mundo, né? É porque, basicamente, o problema não é a resposta. A resposta a gente tem. O problema é a pergunta. A gente não tem a pergunta certa a se fazer. Isso o Google não te conta, né? Então, para que a gente tenha a resposta correta, a gente precisa fazer a pergunta correta. Esse é o ponto, né? Então, o Thales Gomes está aí, né? Ele está falando, pô, manda um abraço, um beijo, né? Um beijo, Thales, tamo junto. E assim, cara, você precisa fazer a pergunta certa nos negócios para que você descubra que a resposta são vias de acesso, são KPIs corretos, ou OKRs e etc. Mas eu preciso fazer a pergunta correta, senão a resposta não será. Né? Então, a frase de hoje, ela tem a ver com isso. Eu quero que, quando a gente poste a frase de hoje, eu quero que vocês vão até a frase no nosso feed, compartilha nos stories de vocês, tá? Que ajuda a gente a crescer. Isso é muito importante para essa conta do Instagram. E, marca uma pessoa que deveria ter assistido a live de hoje, tá? E aí o Kaique, ele quer que eu dê um aviso para vocês também. Eu postei um vídeo no YouTube hoje, acho que um dos melhores vídeos que a gente já fez. Ele é mega simples, mas um dos melhores vídeos que a gente já fez, que é o seguinte. Basicamente, diz que você não vai ser rico, a não ser que você mude uma única coisa, tá? Você nunca vai ser rico a não ser que você mude uma única coisa. Essa coisa é a coisa que eu explico no vídeo de hoje, que está no YouTube. Só pesquisar no canal do Primo Rico, tá bom? Grande abraço, galera, e até amanhã nosso desfecho final do Mais Perto que o Diabo nessa jornada de 7 dias. Tamo junto, um abraço e até amanhã às 9 horas da noite. Mentira, mano. Pô, esse barulho está no meu sangue. Pô, o mod ainda tá ativo, pelo menos. Mesmo comigo morto. Se o bomber chegar perto, é só dar a cambalhota. Espera ele ativar, como se ele fosse ativar pra explodir. E dar a cambalhota. Atrás. Olha o bombeiro aí correndo atrás de tudo. Não esquece do milico. Atrás, atrás. Carinha pequena.
vou ativar o bagulho do... Morreu. Ou quase. Tá se arrastando. Era, sabe? Pô. Ah não, tô assistindo a tua foto. Tá sem munição pra outra arma? Ah, chega perto muito rápido. Consegue usar o coração não? Usa o item do sangue então, que é mais rápido. Who's next? That was rough. Fast. Mãos rápidas. Fast. Expressão, comemorar. É, acho que eu só renasço aí no cristal. Caralho, chefe. Agora tu entende, né, o bagulho do enfrentar sozinho. Parece. Ah é, agora vê as coisas que ganham. Ídolo retorcido, aumenta a eficácia da armadura em 30% e reduz o sobrepeso em 15%. A outra árvore, né? O coração. Recurso valioso obtido é destruir as pernas da entidade. Pode ser usado para forjar uma arma poderosa. É, realmente. Principalmente pra mim, que é 2 tiros e ele vai recarregar a porra da 12. Botou no fast mag? Ah, essa matéria. É, só tem prosseguir agora. Deixa eu ver aqui a missão. Amanhã isso confundou. Ainda tá a mesma coisa. Tá, tem que seguir o bagulho da luz do sol, como se fosse a luz do sol. Porra, esse bagulho de mim não sabe. Procure. Tá aqui, procure onde a luz imita a água em direção ao sol. Segundo ela, este é o lugar onde eu encontrarei ou invocarei a torre do sentinela. Só tem pra cá pra abrir mesmo. Ah, pra abrir sim. Por isso. Pra ver só. Ah lá, viu? A escada tudo igual. Aí é mais uma parada igual ao que a gente acabou de passar. Enquanto tá no lua de voo. Eu acho que acabou a live.